Boa tarde a todos. Havendo coro regimental, daremos início agora a mais uma oitiva, dessa vez da senhora Josiane Luiza Moniz. Agradeço a sua presença e a colaboração com a Comissão Parlamentar de Inquérito e eu preciso passar algumas informações. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 2, 2022, foi instaurada nessa Casa de Leis para investigar e apoiar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. A gente fez a sua intimação na condição de testemunha por entender ainda que a gente não tinha provas materiais que pudessem me transformar na condição de investigado. Mas houve um pedido da defesa, o advogado gostaria de falar? Na verdade, presidente, não é uma questão de só pedido, né? A minha cliente ela é requerida numa ação popular. Então, como requerida numa ação popular, a orientação da defesa é no sentido de que ela permaneça, utilize o direito ao silêncio e da não autoincriminação. Mas como a minha cliente ela pretende esclarecer alguns pontos, eu vou deixar ao critério dela o que ela achar razoável a resposta e ela pode ser inquirida na medida de que ela achar necessário, ela vai responder. Perfeito. Passaremos então, a gente fez a intimação na condição de testemunha e passaremos agora na condição de investigada para preservar o direito à ampla defesa, ao contraditório e o princípio da não autoincriminação. Portanto, eu preciso informar algumas coisas dada essa nova condição de investigado. Informamos que é permitido, desde que requerido, entrevista prévia e reservada com os seus defensores. Conforme o artigo 186 do Código de Processo Penal, a senhora tem o direito de permanecer calada e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O seu depoimento constará em gravação de áudio e vídeo na forma dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952, e estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. A gente aqui na comissão vem adotando a postura de, ao início das oitivas, antes da gente iniciar a fase de perguntas, passar a palavra para que a testemunha ou o investigado, enfim, faça as considerações que acha necessário e pertinente. É facultativo, você pode ou não usar esse tempo. Com a palavra, Josiane, com a palavra. Ontem eu assisti a sessão da Câmara e foi muito debatida a questão do respeito. Eu estou aqui contrariando a orientação do meu advogado de responder ao que eu achar pertinente responder, mesmo sabendo que eu só tenho a obrigação de responder em juízo. Eu quero usar esse espaço para poder responder às acusações que o senhor me fez. O senhor, a sua pessoa, tá? Eu escrevi algumas coisas porque eu não quero me permitir esquecer algumas coisas que eu quero falar. Então, eu vou ler a minha declaração, depois os senhores passem as perguntas e o que eu achar pertinente responder, eu vou responder. Tá? Meu nome é Josiane Luiza Moniz, eu sou técnica em administração, graduada em ciências contábeis e pós-graduada em administração financeira, contábil e controladoria. Diferente da grande maioria das pessoas que tiveram seus nomes envolvidos nas denúncias apuradas por essa CPI, eu não venho de uma família tradicional, eu não tenho um sobrenome conhecido pela sociedade, eu não tenho heranças nem legados familiares. Eu não sou funcionária pública, ou seja, eu não tenho estabilidade. Eu não recebo, nem nunca recebi super salários. Apenas sou uma pessoa simples e esforçada que trabalha fora desde os 14 anos de idade, conciliando trabalho e estudos, graças ao apoio e suporte familiar que eu sempre recebi. Eu tenho uma trajetória pessoal e profissional da qual eu me orgulho, e eu não admito que a deturpem com insinuações tendenciosas, covardes, levianas, por quem senta em cima da imunidade parlamentar para sacar o celular e gravar videozinhos baratos, usando o meu nome e o meu rosto sem o meu consentimento. Com claro cunho eleitoreiro, os danos emocionais e profissionais que o senhor, nobre presidente dessa CPI, pode ter causado em minha vida são irreparáveis. Eu tenho mais de 20 anos de experiência nas áreas administrativa, financeira, gestão e controladoria. São áreas em que a confiança do empregador é fundamental para o desenvolvimento do meu trabalho.
Eu sou uma funcionária do setor privado, acordo às 5 horas da manhã todos os dias, utilizo o transporte público para ir ao trabalho, saio da minha casa às 6 da manhã e retorno às 6 da tarde. Todas as minhas atuações profissionais nas diversas empresas nas quais eu trabalhei sempre foram pautadas na ética profissional, desempenho técnico de qualidade, comprometimento e dedicação. Hoje eu estou perdendo um dia de trabalho para estar aqui na presença dos senhores, mesmo sabendo que eu não tenho essa obrigação e que me é reservado o direito de responder somente em juízo, já que eu me tornei réu numa ação popular. Mas eu opto por usar esse espaço para responder o que eu julgar pertinente e, acima de tudo, restabelecer a verdade sobre os fatos, pois aqui será o meu direito de resposta ao lamaçal ao qual o nobre vereador jogou meu nome. Durante a pior crise de saúde dos últimos tempos, em que o Brasil perdeu mais de 600 mil vidas, eu estive à frente de uma unidade de pronto atendimento no nosso município. A propósito, nesse momento, eu tive a oportunidade de conhecer diversos dos senhores vereadores. Inclusive, estive aqui nessa Casa de Leis, apresentando os dados do trabalho que estava sendo desempenhado e as dificuldades que vinham sendo enfrentadas para garantir o atendimento à população. E, aliás, eu os considero testemunha do meu trabalho, porque por diversas vezes eu os recebi na unidade, eu os atendi por telefone à noite, finais de semana, feriado. Inclusive o nobre presidente da CPI, em dada a oportunidade, me disse que nós seríamos reconhecidos como heróis quando tudo isso passasse. Eu, nobre presidente, considero como heróis os profissionais técnicos da área da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, serviço social, equipe administrativa, segurança, higiene, enfim, todos os funcionários que de alguma forma contribuíram para superar o caos que enfrentamos. Todos sempre terão o meu mais profundo respeito, admiração e gratidão. Quanto ao nobre vereador, se o tratamento que me foi estendido é o que o senhor considera como reconhecimento de heróis, eu realmente lamento que a gente tenha no Poder Legislativo alguém tão cruel e covarde como o senhor. Quero aqui que ao final do dia, quando o nobre vereador deitar a sua cabeça sobre o seu travesseiro, pense e reflita sobre suas atitudes e suas palavras e a maneira como colocou o meu nome em detrimento de toda a minha trajetória profissional. Se eu for demitida hoje, vereador, quem que vai me dar emprego? Depois da imagem profissional que o senhor passou de mim. Então eu quero que o senhor pense nisso, tá? O senhor levianamente pode ter jogado a minha carreira no lixo. A fim de estabelecer a verdade sobre os fatos, eu entrego espontânea e voluntariamente a essa comissão cópia dos meus olerites e da rescisão contratual com a empresa Upgrade Inteligência Médica, cópia das minhas declarações do imposto de renda desde o ano de 2017, exercício de 2016, e ainda cópia do meu comprovante de residência atualizado. Ressalto que esses documentos entregues se destinam à análise e registro nos autos. Eu não autorizo a divulgação em redes sociais ou qualquer outros canais. Registro também que a comissão está imposta do meu telefone, meu e-mail e meu endereço. Eu sei que por conta dos meus horários de trabalho é difícil me localizar em horário comercial, mas eu não autorizo hipótese alguma que eu seja importunada no meu local de trabalho, sob pena de constrangimento legal. E finalmente eu advirto que a minha imagem, os sons, gravações ou mesmo qualquer tipo de propaganda indevida e abusiva não está autorizada a ser veiculada, inclusive podendo caracterizar crime eleitoral, propaganda eleitoral passiva de responsabilização civil, criminal, política e eleitoral. Feitas essas considerações iniciais, podemos dar início à oitiva. Muito obrigado pelas considerações e agradeço a disposição da Josiane em comparecer a essa comissão parlamentar de inquérito para colocar um fim aí às interrogações que a gente tem. E agradeço também a disposição, porque como está registrado nos autos da CPI, a gente não conseguiu encontrá-la a tempo devido a essa alteração residencial e ela, de prontidão, se voluntariou a abrir mão dos 5 dias que lhe é direito pela intimação para estar aqui hoje e prestar os esclarecimentos que são necessários. Passaremos agora às perguntas. Como a senhora conheceu o Arildo Blefari?
Não julgo pertinente. Como a senhora conheceu Arildo Almeida? Não julgo pertinente. Eu acho que a pertinência ou não, a gente não pode discutir o mérito. Então, mas daí é melhor você pedir o direito de não incriminação, de não responder a pergunta. Tudo bem, entendo como quiser. Quando a senhora começou a trabalhar na Planas? 2013. E até quando você trabalhou lá? 2017. 31 de outubro de 2017. E como se deu o seu ingresso na Planas? Fui contratada pela minha qualificação técnica, como todos os meus outros trabalhos. Quem te contratou? Arildo e Renata. Teve alguma indicação? Não. Quais eram as suas atribuições na Planas? Qual a relevância? Novamente, em todo respeito ao contraditório, à ampla defesa, você tem total direito de se negar a responder a pergunta. Mas eu posso explicar qual é a pertinência temática. O que se sugere é que a Planas e a Projeto podem vir a ser a mesma empresa. Então eu acho que é importante a gente tentar entender como que foi a transição da Planas para a Projeto, porque a Projeto ela surge no contexto de uma ação de improbidade da Planas. Então a pertinência temática eu acho que está clara, e aí você reserva o seu direito de responder ou não as perguntas. Isso é total seu direito e essa comissão vai respeitar do início ao fim. Sim, eu trabalhava na área administrativa, fazia toda a parte administrativa da empresa. E qual que era a sua carga de trabalho, carga horária? 8 horas. Além do Arildo e da Renata, existiam outros funcionários contratados pela Planas trabalhando? Arildo e a Renata eram sócios, não eram funcionários. Exato. Além de você, então, existiam outros funcionários? Tinha prestadores de serviço. Funcionária registrada era só eu. Você sabe citar alguns prestadores de serviço? Não me recordo. Marcelo Manfio foi um dos prestadores de serviço? Sim, é um engenheiro ele prestava serviço, porque a Renata e o Arildo são arquitetos e alguns projetos, não são todos, que é necessário o desenvolvimento por um engenheiro. Então, assim como o Marcelo, o Carlos Rocha, da consultora Amélia, o Carlinho, também foi um prestador de serviço, vários outros profissionais, engenheiro elétrico, enfim, dependendo da necessidade do cliente, era terceirizado um profissional para atender a demanda do cliente. E o Jonathan Pedroso também era prestador de serviço da Planas? Eu não me recordo. Quando você conheceu o Reinaldo? Reinaldo, eu conheci ele através da Renata, esposa dela. O Reinaldo, ele tinha alguma relação com a Planas? Ele trabalhava, prestava serviço de alguma forma? E a relação que você tinha com o Reinaldo era estritamente através da Renata? Sim. Como você conheceu a Luciana Barreto Fernandes, primeira dama? Não conheci, conheço por ser a primeira dama. Por que você decidiu comprar as cotas dela no capital social do projeto? Vereador, como o senhor deve ter lido o despacho do juiz sobre a prescrição quinquenal, ele deixou muito bem claro que a ação popular ela foi protocolada no dia 18/8/2022. E a prescrição quinquenal ela se dá a partir do dia 18/8/2017. Eu fui uma funcionária da Planas durante muitos anos, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu conheci profissionais incríveis, eu trabalhei com pessoas extraordinárias, profissionais que são os mais gabaritados que eu conheço do ramo. E da mesma forma que o meu ingresso na Planas se deu pela minha qualificação técnica, meu conhecimento e meu bom desempenho no meu trabalho, o convite para participar do projeto veio da mesma forma. De quem veio esse convite? O Reinaldo.
E a minha participação no projeto, ela foi do período de 8/4/2016 a 11/8/2017. Eu tinha 1% das cotas, no valor de R$ 150. Eu tive um rendimento societário de R$ 174,88 nesse período. Inclusive está aqui na cópia dos meus recordes. 148? O quê? O rendimento que você disse? R$ 174,88. Você vai ver aqui no meu imposto de renda, Perfeito. que está declarado. Então, sobre a Planasa e a projeto, o juiz já declarou que não vai ser analisado, então eu me resguardo o direito de não responder mais nada sobre isso. Até porque, no período em que eu estive sócia da projeto, nós nunca prestamos serviço para a FEMA, para a prefeitura, então, assim, a minha participação aqui, ela nem vai ser avaliada pelo juiz. Ok. Então, eu faço questão de criar uma diferenciação entre a investigação que está sendo traçada no Ministério Público e, inconsequente, na ação popular, a qual o Ministério Público será invocado a participar, da investigação que a gente está fazendo aqui. Para a gente, não tem uma relevância muito grande o prazo da decadência, prescrição, enfim. O que importa aqui é a gente averiguar os fatos. E aí você pode, no direito à ampla defesa, ao contraditório, ao princípio da não autoincriminação, se recusar a responder as perguntas. Mas a gente tem que fazer o nosso papel aqui e perguntá-las. Então, continuando, como que foi essa negociação com a Luciana Barreto Fernandes? Eu já disse que eu não vou mais responder sobre esse assunto. Perfeito. Se o senhor quiser falar sobre a saúde, já pular as perguntas, porque a minha resposta vai ser a mesma, que é o foco da... Eu entendo que a gente vai precisar perguntar. Aí você pode se reservar o direito de não responder, mas eu acho importante que essas perguntas sejam feitas e que a gente deixe claro. Quanto você pagou nas cotas da Luciana na projeto? Acabei de falar, R$ 150, está na cópia do meu imposto de renda. Isso também está registrado na ficha cadastral do JuSesp, que o senhor usa tira-cópia. E como você fez esse pagamento? É irrelevante, não vou responder. Alguém pediu para que você ingressasse nessa empresa? Não, acabei de dizer que eu fui convidada com base na minha qualificação técnica e meu desempenho profissional. Mas, então você foi convidada pelo Reinaldo a comprar as cotas da Luciana, é isso? Isso. Então o Reinaldo que intermediou essa negociação. Sim. Perfeito. E eu quero deixar registrado que não existe legalidade nenhuma nisso. Perfeito. Você chegou a trabalhar na Planasa e na Projeto ao mesmo tempo? Sim. Por quanto tempo? O período que eu participei da sociedade do projeto, que foi de abril a agosto. Abril de 16 a agosto de 17. E quando que você saiu da Planasa mesmo? Na Planasa, 31/10/2017. E qual que era seu local de trabalho no projeto? Tinha um escritório? Não era um expediente. A gente organizava a demanda conforme a necessidade de trabalho. Eu tinha notebook, fazia meu trabalho de casa. E onde que era o local de trabalho da Planasa? A Planasa, a gente já passou por alguns lugares, mas hoje, e ainda na época que eu ainda estava lá, na Rua José Nogueira Montel. É no mesmo prédio do Assis City? O senhor sabe que sim? Eu acho, eu não respondo, quero deixar registrado aqui, eu não respondo pela Planasa, eu não respondo pelo projeto. Os sócios da projeto estão aqui, vão poder falar pela empresa. Então, acho irrelevante esse tipo de pontuação, mas enfim, o senhor pode questionar o sócio. Qual era a sua carga horária na projeto? Eu era sócia, não tinha carga horária. Quais são as suas atribuições? Como vocês dividiam o trabalho? Acho irrelevante isso, não vou responder. E quais as funções do Reinaldo no projeto? O Reinaldo é engenheiro agrônomo, zootecnista, ele fazia a parte técnica, eu fazia a parte administrativa. E quem mais fazia parte do projeto? Tinha algum contratado, algum outro funcionário?
Eventualmente, quando a necessidade do cliente exigir algum outro profissional. O Marcelo Manfio chegou a participar? Eu não me recordo, mas pode ser que sim, ele é um prestador de serviço. Quais foram as fontes de receita da projeto nesse primeiro momento que você foi sócio? Vereador, eu acabei de falar, o meu rendimento societário foi R$ 174,88. Não, no caso eu não estou perguntando Isso proveniente, especificamente o senhor não quer me ouvir? Então, por favor. Isso proveniente de recebimentos de projetos de clientes. Recebimento de projeto de clientes, essa era a pergunta. Eu não tenho o faturamento da empresa e não compete a mim ficar abrindo o faturamento de uma empresa da qual eu não faço mais parte. Só para deixar claro, todas as perguntas que eu estou fazendo é sobre o período que você fez parte. Você disse que é recebimento de projetos de clientes. Você pode detalhar um pouquinho o que mais nesses projetos? Eram projetos de agronomia, eram projetos de engenharia, de arquitetura? Tem a ficha cadastral da empresa, tem as atividades ali elencadas, todo o KNAI. É que eu não estou perguntando sobre o que está no contrato social, no objeto que está na Todas divisão. as atividades Eu estou perguntando sobre os projetos executadas. que geraram fontes de receita para a Planas. Como você disse... Para a Planas ou para o projeto? Para o projeto, desculpe. Você disse R$ 178 referente à sua parte. Mas eu não quero saber o que você recebeu enquanto sócia. Eu quero saber da atividade econômica da empresa no período que você foi Então, aí o senhor sócio. tem que pedir para o contador da empresa ou todo o faturamento. Mas você não Isso lembra já de nenhum faz- projeto? Já faz 5 anos que eu me afastei. Eu não me recordo. De nenhum projeto que você tenha feito durante Não esse me tempo que você ficou recordo. lá? Até porque a empresa estava começando. Eu acabei de falar o meu rendimento. Você não saberia citar, então, nenhum projeto que você acompanhou durante o período que você ficou no projeto? Não. E você sabe dizer, pelo menos, se os projetos que geravam renda para a empresa eram mais voltados a serviços de agronomia e de consultoria e atividade agrícola e pecuária ou engenharia e arquitetura? Vereador, eu não me recordo. A empresa estava começando, era mais um trabalho de organização. Tá? Ok. Sobre isso eu não vou responder mais nada. E quem que era o responsável técnico dos projetos de arquitetura e engenharia? O senhor pergunte isso ao sócio da empresa, eu não vou responder mais nada. Quem assinava toda a documentação referente aos projetos? Ele reserva o direito de ficar em silêncio. Você tinha algum subordinado no projeto? Durante o tempo que você trabalhou no projeto, a empresa fez algum contrato ou recebeu algum valor do poder público? FEMA, prefeituras, poder legislativo, poder judiciário? Não participou de nenhuma licitação? Nunca me recordo. Posso estar incorrendo em erro, preciso levantar o faturamento da empresa, mas eu realmente não me recordo. Mas de licitação você não deve ter participado de nenhuma. Não me recordo. Esse valor de R$ 178 que você se referiu é o Prolabore que você tirou no período que você ficou lá? Não foi Prolabore, foi rendimento. Rendimento. E de Prolabore, você chegou a retirar alguma coisa? Não havia retirada de Prolabore. Perfeito. Você sabe dizer por cima qual que era o faturamento da empresa na época? Não me recordo, isso também eu não vou abrir mais valores e informações de uma empresa da qual eu não sou sócia, mas por respeito aos proprietários da empresa que aqui estão presentes. Perfeito. Você teve contato com a Renata Rocha no projeto? Sim. Que tipo de contato? Ela exerceu alguma atividade lá, profissional? Eventualmente pode ter exercido, ela é esposa do Reinaldo e também fazia projetos, Ela fazia projetos para projeto? propriamente sim. Projeto de arquitetura, ele é engenheiro agrônomo, ele não pode ser um projeto de arquitetura. Se houve algum cliente nesse período que demandou um projeto arquitetônico, pode ser que sim. Perfeito. E com o Arildo Blefari, você teve contato com ele no período que você trabalhou no projeto? Para projeto, não. O marido era meu patrão na Planas. Mas depois que você saiu da Planas, não teve mais nenhum contato profissional? Profissional, não. Ok. Você sabia que a Planas sofreu uma condenação de improbidade administrativa e teve seus bens bloqueados pela Justiça em 2014?
Vereadora, eu sei que essa ação ela aconteceu, ainda está em curso, até onde eu sabia não havia uma condenação, então eu sei que isso aconteceu e esse projeto tramita. Somente isso que eu tenho a declarar sobre esse assunto. Perfeito. Como foi a sua saída da Panas? Você foi demitida, pediu a demissão? Eu resolvi foi dar um consensual? outro rumo na minha carreira. Mas foi iniciativa sua, então? Foi você que pediu a demissão? Foi feito um acordo, eu pedi a conta, fizeram um acerto comigo, Perfeito. mas foi uma saída tranquila, são pessoas que eu considero. Após sair do projeto, em quais locais você trabalhou? Em vários locais. Pode Eu ser. não vou citar o nome das empresas que eu trabalho aqui para o senhor ficar fazendo videozinho no Facebook denegrindo a imagem das empresas que eu trabalhei. Peço respeito, por favor. Eu também peço respeito, vereador. Essa comissão está respeitando. Você... Onde fica o escritório da Exalute? Em São Paulo. Quem era seu superior imediato na Exalute? Eu tinha vários superiores, era o Dr. Márcio Alves, doutora Milka, Marcelino, se não me falha a memória, a Jorciene, eu não me recordo o sobrenome dela, acho que os superiores seriam os três. Depois o doutor Amilcar, ele se afastou, entrou um outro médico que eu não me recordo o nome dele. Quem eram seus subordinados da Exalute? Subordinados da saúde? Não tinha subordinados. Na UPA não tinha nenhum outro contratado da Exalute? Tinham outras pessoas que prestavam serviço para a saúde, não eram subordinados a mim. Eram subordinados também à saúde. Entendi. Quais eram suas funções enquanto funcionária da Exalute na UPA? Como o senhor vai ver, eu fui contratada na cópia dos mesolerites, eu fui contratada como coordenadora de unidade de saúde. E foi esse o trabalho que eu desenvolvi, que inclusive todos aqui presenciaram. Como coordenadora de unidade de saúde, quais eram seus subordinados? Eu tinha a função de coordenar a unidade, mas eu nunca me considerei superior hierarquicamente a ninguém. Eu estava ali para fazer um trabalho em conjunto de coordenação. Quem eram os funcionários da Exalute na UPA? O senhor pergunta a saúde. Eu não vou citar outros nomes aqui para envolver outras pessoas. Expor outras pessoas desnecessariamente. Você sabe quantos eram? Pergunte à saúde. Eu não respondo pela saúde, eu fui uma funcionária contratada. E como que você ficou sabendo dessa vaga de emprego da Exalute? Eu vi um anúncio de algum recrutador, me candidatei, fiz um processo seletivo, fui aprovada e fui contratada pelas minhas qualificações técnicas. Você se lembra onde você viu esse anúncio? Alguma rede social. E onde foi esse processo seletivo? Foi presencial? Foi online. A saúde é uma empresa de inteligência médica, então a maioria das reuniões é tudo remoto. Quem que te recrutou? Quem que era o responsável pela entrevista? Foi uma pessoa do RH que fez uma entrevista comigo, primeira, depois eu fiz uma entrevista posterior, mais técnica, com Jorciene e a doutora Milka. A Exalute tem escritório em Assis? Upgrade, inteligência médica, entendeu? Parece que sim, eu não sei dizer. Pergunte a eles. Não vou incorrer em erro aqui. E além desses do RH que você citou, você teve contato com mais alguém durante esse período de contratação na Exalute? Posso ter tido, eu não me recordo, mas os mais rotineiros foram esses nomes que eu citei. E aí depois, quando a doutora Milker se afastou, entrou um outro médico que eu realmente não me recordo o nome dele. E o seu cargo era coordenadora de unidade de saúde, né? Sim, está nos mesolerites. Ok.
Quem que fiscalizava o seu trabalho? A saúde? Quem dentro da saúde? Os nomes que eu acabei de dizer. Você produziu relatórios de comprovação de execução de serviços da saúde? Você produziu muitos relatórios. Muitos relatórios. Inclusive, semanalmente, a gente mandava relatórios para a Secretaria da Saúde, para a FEMA. Estive aqui mostrando os dados dos trabalhos. Eu trabalhava com dados. Então... E esses relatórios que você fazia, você também enviava para a saúde? Eu fazia o relatório do trabalho que estava sendo desempenhado. Esse relatório era passado para a Secretaria, para a FEMA, para a Saúde. Para a saúde também? Quem recebia esses relatórios na saúde era o senhor Alessandro Henrique Palma? Eu nunca tive contato, eu não o conheço. Nunca conheceu o Alessandro Henrique Palma? Você acredita que a sua amizade com o Arildo Blefari tem influenciado na contratação da saúde? Como eu disse, todas as minhas atuações profissionais foram pautadas na minha qualificação técnica. Sobre o serviço de telemedicina, você pode explicar um pouquinho como é que funcionava a telemedicina na UPA? Vereador, a respeito do serviço que a saúde prestava ali dentro, eu acredito que o senhor deva questionar a saúde. Eu respondo pelas atividades que eu desenvolvi. E qual que era a sua função na UPA? Qual que era o seu cargo? De novo? Exatamente. Se você era coordenadora de uma unidade de saúde, eu acho que você tem que saber, teoricamente, que saber como é que funcionava o serviço. Isso. Então você pode usar o direito à não autoincriminação e dizer que não quer responder. Porque eu estou perguntando uma coisa sobre um serviço prestado na unidade de saúde para quem era, na época, coordenadora da unidade de saúde. Então, eu não estou perguntando para um funcionário que, na época, não tinha qualificação ou posição hierárquica para saber disso. Sim, eu sei como funcionava o serviço no momento que eu estava lá e eu acho importante deixar isso registrado. Eu cheguei na UPA, a saúde já estava, eu saí, a saúde ficou. Eu fui uma funcionária contratada para desempenhar um trabalho e eu fiz. Perfeito. E eu recebi, inclusive, a cópia dos olerites, que meu salário era de R$3.500 para ficar atendendo o dia e a noite inteira, todos os dias, em período de pandemia. Em relação à telemedicina, você presenciou a execução desse serviço na UPA? Muitas vezes. E o que abrangiam esses serviços? O serviço era para dar apoio técnico para o médico plantonista que estava ali, porque muitas vezes havia médico, eu nunca presenciei isso, mas que diziam haver médicos que não sabiam ler um ecocardiograma, um eletro. Então, o serviço de telemedicina, eu estou acabando entrando aqui, uma posição que eu falei que eu não ia dizer, mas o paciente fazia um eletro, esse exame ele subia para uma plataforma digital. Lá nessa plataforma havia um cardiologista que avaliava esse eletro, emitia laudo e disponibilizava no sistema. Quando ele recebia algum eletro para ele avaliar que era um paciente crítico, que ele identificava ali alguma anormalidade, imediatamente ele fazia contato com o médico que estava na unidade atendendo esse paciente, e aí eles iam discutir caso, avaliar qual a melhor demanda para o paciente, enfim, discutir medicação, qual protocolo. A base do serviço era essa, da telemedicina. Perfeito. E você sabe se todo paciente que chegava com reclamação cardíaca, ele passava obrigatoriamente por esse serviço de telemedicina? O paciente que, pelo menos o protocolo, o paciente que chegava com uma dor precordial, ele era submetido a um exame de eletro que era laudado
e avaliado por um cardiologista da saúde. A partir do momento que esse eletro apresentava uma alteração, havia contato de médico para médico. A saúde não atendia paciente, ela fazia contato com o médico assistente. Quais eram os profissionais que acompanhavam o serviço de telemedicina? Tinha algum professor da FEMA que ficava responsável por analisar? Não. Os professores da FEMA estavam dentro da UPA para orientar os alunos nas atividades deles. E eles atendiam os pacientes das observações. Então, eles não atendiam a porta de entrada, que é a livre demanda, e também não atendiam a sala de emergência, onde os pacientes mais críticos eram atendidos. Então, acabava sendo ali um paciente que não tinha condições de ter alta, que precisava ficar ali ou aguardando um exame de sangue, ou uma resposta a uma medicação, ou uma vaga via CROSS para um destino hospitalar, enfim, ou aguardando uma nova conduta. Então, geralmente não era paciente crítico. Aconteceram alguns casos, sim, enquanto a sala, que eles chamam de sala vermelha, ela foi fechada para atendimento à Covid, que aí teve que ser estruturada uma outra ala ali dentro da UPA para atender os pacientes não Covid, que tinham um quadro mais grave, e aí, ocasionalmente, os professores que estavam ali com os alunos, eles acabavam recebendo algum paciente que precisava fazer um eletro, e aí faziam uma discussão quando o eletro era crítico e o médico entrava em contato, mas isso fica registrado e prontuário. Em relação, uma reunião que a gente fez aqui da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, uma reunião de convocação do presidente da FEMA, Marildo, ele afirmou que a iSalute, como que é o outro nome? Inteligência Médica, Upgrade Inteligência Média, é a Razão Social e Saúde é o nome fantasia, isso, é a mesma empresa. É que depois trocou o CNPJ e entrou uma empresa com a Razão Social. Ele já não fazia mais parte, sim, também não só a responde título pelo de quadro societário da esclarecimento, empresa. por isso a confusão. Uhum. Aí o Marildo disse que a contratação da iSalute, ela estava com recursos da FEMA e a FEMA pagava por esses serviços pelo caráter pedagógico da iSalute, que segundo ele, na UPA, seriam prestados serviços em que a iSalute daria o suporte pedagógico para os alunos. Você presenciou isso na UPA? Vereador, eu não tive e não tenho acesso ao contrato da iSalute com a FEMA. Eu, enquanto funcionária, eu recebi a diretriz de que eu estava sendo contratada por uma empresa para atender um cliente que era a FEMA e que a função ali dentro era fazer a gestão da unidade, a coordenação da unidade, coleta de dados, direcionamento de trabalho, a parte da telemedicina, que depois, inclusive, quando a gente estava com muitos pacientes, a gente já não tinha mais nem respiradores, eles disponibilizaram um intensivista para fazer televisita com os médicos que estavam na assistência. Pelo menos me foi dito que isso não era uma exigência contratual, mas eles se disponibilizaram a isso. Então, assim, se havia cunho pedagógico ou não, eu não sei dizer. Mas você chegou a presenciar professores da medicina na UPA? Acabei de dizer que eu estava ali para organizar a unidade, para que a unidade estivesse devidamente trabalhando com todos os processos de trabalho, todos os protocolos, e tivesse estruturada para poder receber dentro do seu espaço e manter as atividades de assistência para poder receber os alunos do curso de medicina. Agora, se isso é um cunho pedagógico, eu não tenho nem qualificação para dizer se isso é ou não. Mas você sabe se tinha algum professor da FEMA que ficava responsável pela essa parte da telemedicina? Não. Perfeito. Você é sócia de mais alguma empresa? Não. Você, em algum momento, foi sócia da Rocha Consultoria Urbanística e Arquitetura LTDA? Sim, foi uma sociedade rápida, mas também não tenho pertinência nenhuma aqui.
Quem que era seu sócio nessa empresa? Não. A Renata Rocha também. Perfeito. O Marcelo Manfio Maia chegou a prestar serviço para a Rocha Consultoria Urbanística? Vereador, não vou responder sobre a Rocha. A Rocha não contratou com a FEMA. Perfeito. Mais alguma ponderação? Deixa eu só ver se eu não deixei passar nada aqui. A gente já finaliza. Acho que é isso. Não havendo mais perguntas, declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigado pela colaboração. Se quiser, a Nath vai